quem se reforçaria melhor, se é o Gerson no Cruzeiro ou o Paquetá no Flamengo. Dessa situação do Paquetá, que se for contratado para mim, é o maior nome dessa janela de transferências. Os dois, pro Flamengo e pro Paquetá também, principalmente um ano de Copa do Mundo vai estar... Os dois mudariam o patamar dos dois times. Enfim, você tem um jogador com a qualidade do Paquetá, mas o que impressiona é o Flamengo, né? Paquetá tá fazendo muito esforço diante dos donos do West Ham, pedindo para sair, dizendo que o Flamengo tem sim otimismo. E por quê? Porque o Paquetá tá se esforçando muito para voltar. Qual contratação geraria mais impacto para os seus clubes e para o futebol brasileiro? Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu trago para você um corte do pilhado, trago para você a turma do GE.com e trago também o jogo aberto também comentando a respeito de Lucas Paquetá e de Gerson também no Cruzeiro. Na sua opinião, quem contrataria melhor? Gerson no Cruzeiro ou Lucas Paquetá no Flamengo? Deixe sua opinião, mas antes de prosseguir com o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se gostar, se inscreva no nosso canal. Inclusive, eu vi muito debate de internet mesmo, não estou falando de outros jornalistas, mas sobre quem se reforçaria melhor, se é o Gerson no Cruzeiro ou o Paquetá no Flamengo. É coisa de internet. Isso é coisa de internet, porque não tem como você falar, os dois mudariam o patamar dos dois times. Se o Gerson volta para o Flamengo, o Gerson muda o patamar do Flamengo. O que eu acho é que talvez a comparação não seja exatamente do Gerson versus o Paquetá, a questão é o Flamengo versus o Cruzeiro. O Gerson, para o Cruzeiro, é gigante, né? O Paquetá, para um Flamengo que está consolidado, que tem jogadores em todas as posições, é um time muito mais pronto, ele vai pesar menos. Mas também é gigante. Ok, mas assim, o peso que o Gerson tem para o Cruzeiro é um peso maior, me parece, né? Eu não estou comparando jogadores. Realmente, a comparação de jogador, inclusive eu acho, pessoalmente, que o Paquetá é muito mais completo. O Paquetá entrega coisas como você falou, em todas as posições. Eu acho um jogador excepcional. Eu gosto demais do Paquetá. Mas a questão não é essa. A questão é que para o Cruzeiro, a contratação do Gerson tem mais impacto. Esse é o ponto. Porque o Cruzeiro tem menos gente. Mas se o Paquetá fosse para o Cruzeiro, ia ter impacto igual. Claro. Mas então, eu que eu estou dizendo. A mesma coisa. A comparação que você está fazendo entre os elencos, né? Claro. A questão não é jogadores, a questão são os clubes. O Cruzeiro gastar 27 milhões de euros, 27. Né? Isso. 27 milhões de euros é, assim, um dinheiro que... Esse dinheiro faz diferença. A minha provocação, na verdade, já estou aqui fazendo a provocação, é se a gente tiver, claro, de novo, né? Estamos falando de um Paquetá que ainda é uma negociação, mas caso se concretize, eu já estou provocando aqui, porque temos uma convocação em março, se a gente vai ter dentro do Campeonato Brasileiro uma disputa direta, para criar uma pulga. Eu acho que várias, né, professor tem vários jogadores aqui no futebol brasileiro que vão ter que ser muito rápidos. O Neymar é outro. Sim. O Neymar é outro, que ele precisa mostrar no Campeonato Brasileiro e só volta alguma em fevereiro, coisa. Né? Terá pouco tempo pensando nessa data, nessa última data de março, que é a última convocação, antes da convocação para a Copa. Mas, enfim, estamos só especulando aqui, né? Só já uma provocação em cima dessa possibilidade. Acabei de falar com uma fonte muito forte no Flamengo sobre a situação do Paquetá. As negociações, elas começaram desde o fim do Mundial de Clubes, tá? Da final do Mundial de Clubes lá, do Flamengo com o Paris Saint-Germain. Foi aí que as negociações começaram. O departamento de futebol do Flamengo já teve algumas reuniões com os donos do West Ham, tá? E a mensagem que foi me passada é que o Flamengo tem sim otimismo. E por quê? Porque o Paquetá está se esforçando muito para voltar ao Flamengo. A informação é de que seria impossível a negociação se o Paquetá não tivesse com tanta vontade. O Paquetá está fazendo muito esforço diante dos donos do West Ham, pedindo para sair, dizendo que ele quer voltar para o Flamengo. E por isso o Flamengo tem muito otimismo. Essa é a notícia. O Flamengo tem um teto ali que chega a 40 milhões de euros. Paparazzo Rubro-Negro, que é meu amigo, trouxe a informação que o West Ham já poderia aceitar até 43 milhões de euros, então está chegando perto de um teto do Flamengo. E a notícia é, o Flamengo está sim otimista, dentro do futebol do Flamengo, tem muita esperança, e a resposta é de que é impressionante a vontade do Paquetá de voltar. Que ele está fazendo muito esforço e que isso é determinante para as negociações estarem continuando. Porque senão já teriam sido aí
encerradas, tá? Tô aqui, tô viajando, tô em Courchevel, na França, esquiando de folga, mas apurando, trazendo as notícias aí dessa situação do Paquetá, que se for contratado para mim, é o maior nome dessa janela de transferências. Se o Paquetá realmente for reforçar o Flamengo, é a melhor contratação dessa janela de transferência. E eu vou falar por quê. Paquetá, jogador de altíssimo nível na Europa, jogador disputado por clubes europeus e que há pouquíssimo tempo foi desejado pelo Manchester City do Guardiola. É um cara que é de seleção brasileira, que vai precisar jogar muita bola para se garantir na Copa do Mundo, ou seja, vai ter que estar jogando, vai ter que estar mostrando serviço, tá muito novo, é ídolo do Flamengo, é só ponto positivo. E conhece o Flamengo melhor do que ninguém. Ele mesmo disse que voltaria para o Flamengo. Então é só você listar, precisa ir para a Copa do Mundo. Jogador de altíssimo nível internacional. Ídolo do Flamengo, conhece bem a torcida, querido pela torcida, não vai sentir a pressão de defender o Flamengo. E outra, vai formar um meio-campo para o Flamengo ainda mais de nível internacional. Jorginho, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia do peso disso? E um jogador jovem que vai deixar claro, isso é bom para o Flamengo, não só pelo reforço, mas para deixar claro o que o Flamengo falou. Que o Flamengo hoje é um clube muito rico, que vai gastar nas janelas e que quer ficar cada vez mais forte. Ou seja, o clube que ganhou o Brasileiro e a Libertadores contratou um baita zagueiro, o Vitão, não teve pressa no mercado e pode confirmar Paquetá, que há pouquíssimo tempo era desejado pelo Manchester City do Guardiola. O jogador, de acordo com o GE, porque eu dou crédito, né, meu caráter me diferencia, tá acertado com o Flamengo. Vou apurar com o Flamengo também, vou correr atrás, mas eu tô no exterior. Tive que passar essa opinião, porque pra mim, Paquetá vai ser o maior nome dessa janela de transferências, se for confirmado. Acho que é bom para os dois, pro Flamengo e pro Paquetá também. Principalmente um ano de Copa do Mundo, vai estar aqui perto, o Ancelotti vai estar acompanhando. Realmente, se vier essa contratação, o Flamengo... com certeza vai ter mais opções no meio de campo, né? Com Jorginho, Saul, Pulgar, agora se realmente vier o Paquetá, De La Cruz. Então, são opções que o Felipe Luiz vai ter para que possa montar a equipe do Flamengo, que vai brigar por todos os títulos realmente que for disputar, porque é um elenco já forte. Você já trazendo um jogador de seleção brasileira, visando aí, indo para a Copa do Mundo, eu acho que vai potencializar muito mais a equipe do Flamengo. Cici, o quanto te agrada e com quem ele disputa exatamente? Porque o Dracena trouxe uma lista, o Jorginho eu diria que é quase que intocável, o Saul acabou atuando menos, o De La Cruz é um bom personagem, mas deu uma oscilada, o Pulgar eu acho que tem um lugar mais fixo nesse meio de campo do Flamengo. É uma briga boa, hein? Não, é uma briga boa e acredito que ele vá mais à frente, assim, ao lado do Arrascaeta. Não dá pra mexer no Arrascaeta, né, irmão? Não, mas o Arrascaeta... Ao lado, ele falou ao lado. Ao lado do Arrascaeta. Então é esse cara que pode auxiliá-lo, né? Porque o Flamengo, apesar de ter esse elenco grandioso que tem, ainda é muito dependente do Arrascaeta, né? Nesses brilhantismos do Arrascaeta. Enfim, você tem um jogador com a qualidade do Paquetá, mas o que me impressiona é o Flamengo, né? Tanto jogador, pra que tá atrás de outro jogador assim, né? Desse nível. Deixa um pouquinho pros outros também, né? Eu acho que Pode escolher, né? O Flamengo pode escolher. Precisa, o Flamengo tá né? numa situação que ele pode escolher o que fazer, a peça que ele quer. A verdade é que, assim, a forma... acho que tinha 1 bilhão pra gastar o Flamengo, né? Pelo menos que eu ouvi, né? Então, o cara pode escolher. Sim. Agora, tem que escolher com qualidade. É isso, o Paquetá tem qualidade para jogar no Flamengo. Agora, o que preocupa, assim, a gente que está de fora olhando, muita gente para criar aí o gol custa caro. E só o Pedro, né? O Pedro machucou, ficou um tempo fora, só que muita gente chegou, se aproximou e o Flamengo conseguiu os títulos. Mas agora, sim, o Flamengo tem que pensar numa peça para na ausência do Pedro, no caso, ou também até jogar com 2, porque quando jogou com 2 atacantes, na época o Pedro e o Gabigol, ganhou campeonatos com Dorival. Por isso que ele queria o Caio Jorge, né? Por isso que ele queria o Caio Jorge. Aí não conseguiu. Mas o Paquetá é esse jogador também que consegue jogar de costas. E o Paquetá é um jogador mais novo, que a gente debateu aqui na semana passada, né? Deixa a sua opinião nos comentários. Quem contrataria melhor? Gerson no Cruzeiro ou Lucas Paquetá no Flamengo? Qual contratação geraria mais impacto aí para os seus clubes? Deixe um comentário, se inscreva em nosso canal para fortalecer o nosso trabalho aqui na plataforma.